que o nosso pod F1 de Fórmula 1, quando a gente for falar de Fórmula E, ele pode virar o pod vape, né? Exatamente. Entendeu? O Pegou? pod vape. Que já é um pod, né? O pod já é, né? Fumar pod Ele já pode é. virar o pod. É o Pode, olha aí. É o... Olha aí. Nossa. Salve, pessoal. Boa. Obrigado aí pela presença de todos. Estamos aqui para mais um pod F1. Tô aqui com os meus amigos. Vou passar a palavra para Letícia, que hoje é talvez a pessoa mais revoltada do universo depois de todas as coisas que envolveram a Ferrari e o Lewis Hamilton na corrida de hoje, né? Exato. Tenho muito a dizer, galera, sobre Ferrari, sobre Lewis Hamilton. Primeiramente, então, boa tarde. Uma tarde difícil, uma tarde muito complexa e que vai ser muito mais... O Corinthians nem jogou hoje ainda, né? Pô, o Corinthians nem jogou, meu Barcelona nem jogou Barcelona não ainda. jogou ainda. Tem tudo isso aí, tem tudo isso. O dia sempre pode ser pior no final dele. Mas antes da gente entrar em todas essas mazelas, passar a palavra para o nosso amigo Rolim, nosso querido apresentador sênior desse programa. E eu gosto da vibe, que são os meus dois amigos que resolveram assistir Fórmula 1 para passar menos raiva com futebol e agora passam raiva com futebol e com Fórmula 1. Incrível. Não, porque eu escolho torcer pro Hamilton no final da carreira e ser São Paulino, né? É incrível. Cara, maravilhoso. Verdade, né? É verdade, Incrível. é verdade. E temos eu podia torcer pro Palmeiras e pro Verstappen, mas não, eu torço pro Hamilton e pro São Paulo. Caraca, aí você não estaria aqui, aí você estaria mas assim, talvez uma motocicleta. Em sua defesa, nesse momento, é um momento difícil de escolher para quem torcer, né? Tá tudo assim. Quem é a torcida antiga de Kimi Antonelli? Que tá assim, também, né? Verdade. Né? Então, assim, cada um vai. Torcer com o coração, né? Torcer com o coração. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar dessa corrida aí. Qual a impressão? Uma impressão geral, assim, de sentimentos, de assim, highlights de batida de Verstappen. Pô, eu achei uma corridaça do Hamilton, todo mundo sabe que eu sou fã, mas assim, de conseguir fazer por onde, fazer valer o baixo desempenho que eles estavam conseguindo. E o Hülkenberg, uma salvada do Hülkenberg, Letícia até falou, agora eu falei assim, vamos gravar porque isso aí já é pauta de... como é que é, Letícia, o highlight do Hülkenberg? É talvez um dos maiores highlights da carreira do Hülkenberg. Uma salvada ali inacreditável. Não, e ele ainda terminou a corrida em oitavo, igualando o melhor resultado da Audi no ano. Verdade, né? Terminou pontuando, né? Então ele salvou a vida do companheiro de equipe e fez o melhor resultado da equipe no ano. É absurdo. É verdade. Vou até ver o site da F1 aqui para ver os pontos, como é que ficou. Se eu não me engano, Hamilton empatado agora com a gente estava falando disso. Só que vão botar o Russell em cima do Hamilton, porque sim, né? Porque o motivo de desempate é quero assim. Então, isso é uma dúvida honesta que eu tenho. Existe um critério de desempate, claro? É número de vitórias? É número de vitórias. Geralmente são... Então o Russell tem mais vitórias mesmo. Tá? Ou quem chegou à frente, alguma coisa assim. Eu lembro que aquele fatídico 2021, quando o Hamilton e o Verstappen estavam empatados com 265 pontos e meio, ou alguma coisa assim, na última corrida, na última corrida, o Verstappen estava na frente porque ele tinha, acho que, uma vitória a mais do que o Hamilton e o critério de desempate era... Mas vocês sabem, né, que mesmo que não fosse, que fosse mais vitórias do Hamilton, esse ano estaria o Hamilton, iam inventar uma penalização só para tirar ele lá. Sim. Inclusive, vocês sabem, né, o safety car, os caras falaram assim, ou o safety car, o virtual safety car, os caras estavam com aqueles detritos na pista e falaram assim, não, mas segura um pouquinho, o Hamilton tá quase ultrapassando. Quando ele chegar e tiver na volta, aí a gente para, tá bom? Combinado? Combinado. Eles não acharam um jeito de dar a penalidade de tempo e inventaram isso aí, né? Mas, cara, assim, independente do nosso bias pelo Hamilton, pra quem tava vendo a corrida e queria entretenimento, cara, foi o bagulho mais broxa que eu já vi na minha vida, assim, tipo assim, ficou várias voltas os dois lá disputando e agora vai, agora não vai, coloca de lado, não sei o quê. Na hora que ia ter a ultrapassagem, virtual safety car. Nossa, que anticlímax, né? Nossa, cara, que agonia que me deu, cara. Assim, total. independente pra quem você tava torcendo.
Foi e eu muito posso apostar, absurdo anticlimático, assim, absurdo. Eu sou capaz de casar R$50 aqui, que se fosse o contrário, se fosse o Russell de lado para passar o Hamilton ou o Leclerc de lado para passar o Hamilton, teriam deixado passar e entrado depois virtual safety car. E olha, cara, assim, fazendo um parênteses aqui e correndo o risco de tomar porrada pra nossa audiência que ainda não existe. Então o meu ódio qual que é o nome? A República Democrática de Mônaco? Qual que é o nome? O Principado de Mônaco? Qual que é o nome desse país, dessa porcaria de país? O Principado de Mônaco, eu acho. Cara, o meu ódio por Mônaco... Cara, de verdade, assim, o Leclerc não fez nada na corrida fora atrapalhar o Hamilton de graça. Sim. Não parou no pit stop na hora que a Ferrari mandou pra atrapalhar. Segurou o Hamilton, sei lá, 1,5 segundos, meio segundo, 1 segundo, sei lá quanto. 1 segundo. E aí na última volta que ele podia ultrapassar o Russell, ele fez pressão só pro Hamilton não conseguir ultrapassar. Que doideira, né? E Mas deixou por que a Ferrari sem pódio. Não, peraí. Por que você botou Mônaco na história? Eu não entendi. Porque o Leclerc é de Mônaco, né? Ah, tá, entendi. Ué. E aí o ódio se estende ao país inteiro, entendeu? Ah, entendi. Agora eu entendi. Tá. Tudo bem, é um país de 17 pessoas? É um país de 17 pessoas. 25 no máximo, parece, uma coisa assim. Tem um PIB que tem uma riqueza acumulada maior que o Brasil inteiro. Eu não tenho respeito pelas pessoas de Mônaco. Nenhum respeito. Daqui uma semana eu faço 40 anos. Eu não tenho mais idade pra ter respeito pelas pessoas de Mônaco. De verdade, assim, é papo de passar raiva de graça, assim. Nossa senhora, cara. Que tudo desnecessário. E dá pra ver, ele tava só esperando isso. Ele tava esperando isso, assim. Sim. Nossa, cara. E ele tentou fazer... Quem que fez essa ultrapassagem? Foi o Piastri, não fez essa ultrapassagem bem naquele miolo, que são umas retas meio curvinhas ali, bem na saída daquela inclinada. E o Piastri pegou e mandou essa, acho que pra cima do Russell, não foi? Que ele fez essa ultrapassagem, assim. Foi que ele se jogou por dentro. Mas assim, o Russell foi pego desavisado. O jeito que o Leclerc foi assim, pra atrapalhar mesmo, pra forçar o Hamilton a fazer outra coisa. E, cara, você tá muito atrás do campeonato. O Hamilton quase perdeu o carro, né? Quanto que o Leclerc tá atrás do campeonato? Sinto muito pro Leclerc, mas ele tá atrás do Norris. Eu tenho aqui, ó. O Leclerc tá com 155 pontos. Ele tá atrás do Norris em quinto. Pois é. E a Ferrari, cadê os tênis? Dos times aqui. A Ferrari tá 80 e, se eu sei fazer conta aqui, tá 87 pontos atrás da Mercedes. Então, ele quase tira os dois carros da Ferrari ali, e a McLaren tá pra chegar, sabe? Tipo, pra passar no campeonato. E olha, o Norris hoje voou, né? Voou. Rapaz do céu, o Norris hoje mandou muito. É isso. Loucuraço, assim. Loucuraço. Detesto, mas né, quando faz direito tem que elogiar. Fez direito. Ele correu demais hoje, cara. Aquela hora ali antes do Hamilton parar, que o Hamilton tava em primeiro e ele tava brigando com o Tonelli, ele quase ultrapassou os dois na mesma curva. Foi absurdaço. Fica essas diferenças de pneu quando sai do box, tem mais volta, tem menos volta, mas você vê quem que tava na mesma posição. Tipo assim, o Leclerc tentando fazer uma ultrapassagem, ficou lá 3, 4 voltas tentando. Sim. Aí chega quem tem um pouco mais de culhão, assim, de meter o carro, né? O Hamilton na mesma volta faz a ultrapassagem. Então, aí fica um pouco essa coisa do cara ter a parada. E aí a parada do Leclerc, desculpe os fãs do Leclerc, mas ele só tem isso pro Hamilton. É só assim como na época aqui, né, pegando anos atrás, que ele só tinha esse furor todo contra o Vettel. E aí batia o carro, saía os dois. E era uma loucura. Mas assim, o negócio dele é o companheiro de equipe. Acho que o único que ele fez amizade de verdade foi o Sainz, né? Daí tinha uma broderagem ali, tinha uma coisa, né? Sim. E no final das contas, o Leclerc ficou a corrida toda prometendo essa ultrapassagem do Russell, porque desde a primeira volta ele tá ali atrás do Russell tentando passar. Então ele tá prometendo essa ultrapassagem a corrida inteira e no final das contas ele não conseguiu em nenhum momento da corrida passar o Russell na pista. Todas as vezes que ele tava chegando na pista. Todas as vezes que ele tava chegando no Russell, ou ele não conseguia passar e o Russell parava no box, ou ele parava no box, porque ele tentou prometer essa ultrapassagem no Russell e não rolou. É verdade. Ele passou o Hamilton na largada, né?
Pra ser justo aqui. Ele passou o Hamilton na largada e passou o Piastri na largada, isso, Mas enfim, eu fiquei bem irritado, assim. Ainda estou, aliás. Acho que outro momento, assim, foram os eu vou pegar essa piada pra mim, desculpa aí, roubei mesmo. Mas são os dois pilotos que fizeram o curso EAD de drift do Fiuk. Não, o Bortoleto fez presencial, né? Porque o Bortoleto não bateu. O Bortoleto fez presencial. Exato, o Verstappen fez EAD, né? Aí não deu muito certo, não pegou muito bem as manhas. Inclusive, o que tá falando aí é que o Bortoleto rodou porque ele viu o Verstappen rodando e não queria correr o risco de bater, né? Então ele falou, não, eu vou rodar aqui, ficar longe do acidente e... A realidade, galera, é que o Bortoleto viu o Verstappen rodando, achou que a ideia do Verstappen era se mostrar para poder ser o ator principal do filme de drift do Fiuk e falou, eu não vou deixar isso acontecer, o papel é meu. Eu vou mostrar pro Fiuk que eu consigo rodar melhor que o Verstappen. Também pode ser que o Bortoleto estava farmando aura, né? Ele é moleque jovem, né? Tem esse negócio aí, ele tava lá, né? Pegou o board dele direito, dentro do carro ele tá assim, né? Tá fazendo... ele rodou e tirou a mão do volante. Né? Exatamente. Que horror. Mas assim, eu acho que... Pô, eu tava com saudade de ver corrida também, acho que esse é um ponto, né? Fazia tempo que não tinha corrida. E comparado com a sprint, que foi uma porcaria, a corrida foi divertida, foi bem movimentada. A gente teve briga ali na frente o tempo todo, teve... o Bortoleto ameaçou. O Bortoleto fez várias ultrapassagens, mas aí, sei lá o que aconteceu, que pararam ele 15 vezes durante a corrida e ele ficou um pouco para trás. Também não entendi muito bem, né, das estratégias. Eles pararam ele cedo, colocaram o pneu duro de novo. Mas aí quando ele tava num ritmo legal, ele parou de novo e ficou lá para trás. Eu vi rapidinho aqui, né? Porque a gente tá gravando isso logo na sequência da corrida. Eu vi que na entrevista dele, ele comentou alguma coisa que o carro estava danificado. E aí ele passou a corrida toda meio reclamando alguma coisa assim de uma vez, mas nada fez efeito assim. E corridaça do Hülkenberg, né? Também. Sim. Sim. Corridaça do Alonso também, que terminou ali em P9, então grandes corridas dessa galera aí. Não, a gente tava falando antes de você entrar, Rorin, que o Alonso pontuar com a Aston Martin devia valer loucura. 150 pontos. Loucura. Exatamente. É loucura. Loucura. Até porque, mais uma vez, o nosso grande e querido amigo Lance Stroll foi levar o carrinho dele pra casa, né? O que fez o Lance Stroll mesmo? Ele fez DNF? Eu nem vi, cara. Ele não terminou, eu nem vi. DNF, sim. Teve um momento, até aquele momento em que eu tinha falado lá no nosso grupo, hora de ativar o protocolo Stroll. O Stroll entrou no box e abandonou ali naquela hora. Ele abandonou, não foi dito nem vi. O que aconteceu ele, mas ele abandonou. Tô até botando no Twitter aqui, Stroll, pra ver o que acontece aqui. Cara, teve 6 DNF, eu nem vi 6 DNF. Sim. Foi a batida do Max. Aí teve o álbum. Inclusive eu falar isso aqui, né, cara? A gente tava falando ali do Virtual Safety Car do Hamilton, que atrapalhou o Hamilton. E, pô, cara, de verdade, a Williams bateu os dois pilotos brigando pelo P16 é uma loucura, né? É inacreditável. Não, assim, de verdade, assim. Assim, o que vocês têm na cabeça, assim? É uma doideira. Isso retoma aí uma discussão que eu vi recentemente, e mais um hate pra gente sofrer agora, o hate dos fãs do Carlos Sainz, de que o Sainz, ele tem na cabeça dele que ele é um piloto muito melhor do que ele é. Então, parece que ele vai guardando algumas raivas de algumas pessoas, sabe? Ele guarda uma raiva do Piastri porque era o lugar dele na McLaren, então ele vai mais duro pra cima do Piastri, porque o Norris é o melhor amiguinho dele. Ele guarda uma raiva do Hamilton, porque é o lugar dele na Ferrari. Aí ele vai mais duro pra cima do Hamilton. Porque é que ele nem encontra o Hamilton na pista, né? Aí fica meio difícil também, né? Exato. Então, assim, o Sainz, às vezes, sei lá, parece que ele sente que ele é um piloto muito melhor e mais importante do que ele realmente é. Então ele entra nessas brigas e agora ele tá 100% confiante porque ele tá de contrato renovado também, né? Então... Não, mas eu acho que aí é o contrário. Eu acho que ele tá puto porque ele só está de contrato renovado porque a Audi negou. Porque parece que ele foi tentar... teve essa aí? Parece que ele foi tentar o contrato antigo que ele negou da Audi
E a Audi, porque a Audi tá indo bem, né? E parece que ele queria tentar no lugar do Hülkenberg. E daí deram a resposta para ele e falaram assim, filhão, assim, né? Baba, a criança cresceu, agora quem não quer sou eu. Então, mandei essa, Kelly Key, anos 90, dá licença. Daria pra fazer um meme, né? Você não me quis como Sauber, agora não te quero como Audi, né? E aí só sobrou o contrato da coitada da Williams hoje, e ele deve estar meio com o ego mexido também disso daí. E querendo ou não, o piloto que ficou com o contrato dele lá, os dois, estão mandando melhor que ele em todas as corridas, algum deles se destaca, ou o Hülkenberg ou o Bortoleto. Então, né? Sim, e acho que tem um papo também de que perguntaram pro Hülkenberg sobre essa questão do Sainz ali se oferecendo pra Audi, e aí o Hülkenberg soltou, eu acho que o Sainz não aceitaria ser piloto reserva. Nossa! Aí é loucura. Eu acho que dá pra entrar meio puto na corrida mesmo. Aí é loucura. Então, mas isso... Cara, é doideira eles baterem em P16 e aí cagou a ultrapassagem, cagou a corrida, aí... Mas, ó, é prejuízo pra equipe porque quebrou o carro, enfim, chama loucura. Comentário aleatório, não só para essa corrida, mas eu acho que é uma coisa que só se resolve quando a FIA mudar o sistema de pontuação. Para mim, a corrida tinha que ter pontuação do primeiro ao último. Porque aí realmente tem disputa lá atrás que faz algum sentido você disputar por meio ponto, por zero qualquer coisa, ponto, sabe? Que seja. 0,25 pontos. Cara, que seja, né? Se alguém ficar ganhando. De ponto. Se alguém for ganhando partes de ponto, pelo menos, assim, né? Para somar no final do campeonato, pô, faz algum sentido. A mesma coisa com a Sprint Race. Faz a pontuação oficial. Faz isso daí virar alguma. Porque a tendência parece que é ter, né, assim, de negócio, tendência de negócio, não do que é o esporte, de negócio. É ter corridas sábado e domingo. É ter cada vez mais sprint. Mas isso só faz algum sentido de entretenimento para assistir se os pilotos sentirem que estão apostando alguma coisa nisso. Senão, vira essa corrida de procissão. Ninguém vai querer estragar um carro. A sprint vira um grande café com leite, assim, né? Porque você vai estragar o seu carro, vai correr o risco de qualquer ultrapassagem. Por exemplo, esse incidente aí do Sainz com o Albon. Pior que foi uma ultrapassagem que daria para fazer. O Sainz errou. Um erro. O Sainz foi punido, inclusive, né? Foi um erro que poderia acontecer em qualquer posição, em qualquer coisa, assim. É um erro que você está acostumado a ver. Trava a roda da frente, você não vira, aí você bate, estraga, né? Mas numa sprint você faria isso? Eu faria isso, sabe? Porque, não, deixa aqui, são tão poucos pontos, né? Então, eu acho que uma mudança de critério de pontuação, agora que estão mudando tanta coisa mesmo nas regras, aproveita e põe isso no pacote para o ano que vem, sei lá, sabe? Mudaria um pouco a dinâmica e o entretenimento. Obviamente eu não tenho nenhum tipo de conhecimento técnico para falar isso que eu tô falando, mas o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, né? Exatamente. Mas eu acho que até agora que tem uma equipe a mais, né? Tudo bem, a Cadillac tá sempre em último, Mas com uma equipe a mais, eu acho que faria sentido você dar pontos para mais pilotos, porque de fato, chega ali nas últimas 15 voltas, quem tá em P17, cara, não vale nada. Você tá só gastando combustível e correndo risco de bater o carro e estragar a corrida que tá em primeiro. E sabe uma coisa que eu tenho saudade também? Aí eu sei que é totalmente inviável, eu sei que é impraticável, não tem nada a ver. Mas eu tenho saudade do carro reserva. Que você via o piloto bater, por exemplo, ali onde bateu o Sainz e na curva 1, tá perto do box. Os caras saem correndo no meio da pista para chegar no box e pegar o carro reserva enquanto o safety car tá saindo. Pô, era uma adrenalina muito, muito divertida de se assistir os caras literalmente quase se matando, correndo pela pista para tentar ir atrás do carro reserva, sabe? Podia ter uma parada, né? Sei lá, você quebrou seu carro, o seu cockpit vira um kart. Né? Podia ter um negócio assim, né, mano? Sei lá, você tinha um patinete debaixo do carro. Tá ligado? Pô, seria legal, pô. Não,
E enquanto vocês estão falando aqui, eu tô olhando aqui pro lado, galera, eu tô acompanhando pelo Twitter algumas informações de algumas coisas e A nossa correspondente diretamente do Twitter. Exatamente, diretamente do Twitter, resenha master na Ferrari. Eles deram ali algumas entrevistas, então tem ali Lewis Hamilton dizendo que é difícil quando você olha para frente e vê os dois pilotos da Mercedes. Eles recebem a ordem, tudo está resolvido e eles executam imediatamente. Aqui não é a mesma coisa e tudo isso torna um pouco difícil. Afirmou também categoricamente nosso Lewis Hamilton que perdeu o pódio porque perdeu tempo atrás do Leclerc, e ele está correto. E depois da corrida, além de tudo, fotografaram o engenheiro do Leclerc, o engenheiro do Hamilton, o diretor esportivo da Ferrari discutindo no paddock enquanto o Fred Vasseur olhava. Então, o clima da nossa querida vermelhinha talvez esteja bem azedo. O nosso Fred Vasseur, ele recriou a imagem de Dorival Júnior na roda dos pênaltis da seleção brasileira, né? Pois é. Não faço ideia do que você tá falando, mas eu ia falar que ano passado o Hamilton fez esse papel várias vezes sem nem questionar. Toda vez que ano passado ele tava com essa. Assim, verdade. Eu ainda tô me adaptando aqui. Leclerc chegava, tava em outro pique, não, beleza, na reta, você quer o quê? Na reta, na curva 1, quando quer? Rolava umas conversas, não tinha nada. Agora parece que tem que, né, tipo assim, ter uma justificativa. Cara, o cara tá mais rápido, a gente vai ter mais possibilidade de disputar a posição que você não tá conseguindo, então só dá passagem, a coisa mais... Né? Não, então, e é isso que me pega, o Rolim, porque assim, né, de novo, pô, José, mas se fosse ao contrário, você ia estar defendendo o Hamilton e tal, talvez eu estivesse. Exato. Mas o ponto é que assim, quando você olha pra equipe, o Hamilton tá brigando pra ser campeão do mundo. Tudo bem, é difícil, tem que remar muito, é difícil, mas exatamente porque é difícil que você não pode perder um segundo atrás do seu companheiro de equipe que tá em quinto no campeonato enquanto o Hamilton tá em segundo, sabe? Tipo, pois é. A Ferrari tem que olhar pra isso e falar, cara, a nossa chance de fazer mais pontos como equipe é o Hamilton ultrapassar e ir embora. Mas aí não. Sim. Aí eles ficam, não, mas o Leclerc, não sei o quê. Cara, sabe, é foda isso. Não, assim, eu só ia comentar que antes da gente iniciar aqui essa gravação, eu tava conversando com o José sobre o quanto é muito difícil pedir qualquer coisa pro Leclerc, porque ele parece aquela criança mimada que os pais nunca falaram não pra ele. É verdade. Então toda vez que alguém pede pra que ele faça alguma coisa por outra pessoa, principalmente o companheiro de equipe, é horrível, ele nunca quer aceitar absolutamente nada. Porque teve um momento da ordem de equipe da Mercedes que o Kimi chegou e aí o engenheiro falou pro Russell, olha, a gente vai trocar de posição na curva 1. O Russell reclamou. Ele reclamou, mas ele trocou. E assim que o Kimi parou, o Russell já meteu... Né? Exato. O Russell já meteu aquele louco dele no rádio, assim que o Kimi parou durante o safety car virtual. Que eles soltam, agora que o Kimi tá fora da corrida, a gente podia fazer um jogo de equipe, né? O Kimi não tava fora da corrida. Ele tentou dar uma engalada ali na Mercedes, uma pelada no papo, reclamou, fez o dele. A gente já viu o Norris reclamando muito. Mas esses caras, no final das contas, aceitam o que a equipe tá dizendo, porque o trabalho de equipe é mais importante, por mais insuportável que o cara seja. Mas o Leclerc parece que ele é imune a qualquer trabalho em equipe e só as coisas dele que importam e absolutamente mais nada. E as coisas que estão rolando, continuam a mudar isso, mas a gente teve quando isso tá ruim. Isso tá ruim quando foi, por exemplo, ano passado com a McLaren, que não tinha nem razão de ser. Aí mandava essas ordens, porque a gente errou no pit stop do Piastri. Aí você vê assim, não, isso é perder a mão nesse nível de tipo, é a não competição, é um não esportivo, né, a parada, assim, é meio, tudo é burocracia. Isso é um exagero. Agora, quando realmente só um cara tá muito mais rápido e tem mais chance de trazer mais pontos para casa, você não é o protagonista, você nem tá na frente dele no campeonato. Porque isso poderia ser, entende? Eu estou na frente no campeonato, então por mais que eu tenha menos chances, eu vou somando essa quantidade de pontos maiores, isso tem algum sentido. Sim. Agora, cara, você nem tá na frente, você tá 2 pessoas atrás. Então, cara, não, do que você tá falando? Assim, não faz. E, diga-se passagem, né? A Ferrari do Leclerc só melhorou porque Hamilton entrou na Ferrari e
mandou mexer nas coisas tudo que queria que mexesse. Então, se Leclerc também está tendo melhores resultados, faltou um obrigado aí também, né? E um detalhe que você está falando, Rolinha, para a gente fechar esse assunto, a McLaren ano passado eram os dois pilotos brigando pelo título e brigando pelo P1 e pelo P2 das corridas. Então, assim, a McLaren ia somar o mesmo número de pontos, né? Exato. E eles estavam os dois brigando para ser campeão. Então, eu super discordo lá do que aconteceu na McLaren naquele ano, porque o Piastri poderia brigar pelo título e deu ponto, e o Norris também deu ponto pro Piastri, enfim. É outra discussão. Mas aqui é diferente, aqui é a Ferrari brigando por um pódio. E eles ficaram sem pódio porque o Leclerc não queria ficar atrás do Hamilton, sabe? Tipo, sendo que ele tá atrás do campeonato, sendo que a Ferrari fez menos pontos. Então, assim, são situações bastante diferentes. Né? Não é que. Não é a Mercedes do Rosberg lá que eles tinham o melhor carro por muito e eles brigavam para ser primeiro e segundo. Não, né? E outra coisa, assim, né? É para brigar com o inimigo de vocês dois que tá na frente do que tá aí, mas tá com menos carro, não vai conseguir ultrapassar. Se você contextualiza quem é que está fazendo isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora da Fórmula E que aconteceram. Existe um corredor lá que é o cara mais desonesto, o que saiu da Fórmula 2, inclusive, o Tickton. Tem umas 2 corridas atrás, ele chegou na última volta e falou pro cara assim, o cara que estava disputando o campeonato, né? Era o final do campeonato, inclusive, da Fórmula E. Tava formando a pontuação final, era uma coisa assim. Últimas corridas. Ele falou assim, ó, pro meu companheiro de equipe que tá na frente, fala pra ele, vai tranquilo, que eu não vou ultrapassar. Não vou. Então ele pode, eu vou segurar a galera aqui atrás e não vou ultrapassar. Vai tranquilo. Chegou a última volta, o que ele fez? Ele economizou bateria e fez a ultrapassagem nas tipo, 2 últimas curvas, ele fez a ultrapassagem e ganhou a corrida. Foi a cena assim. Aí é foda. Cara, os narradores não sabiam nem como é que. Tipo assim, mas a gente elogia, o que a gente fala com o cara que ganhou a corrida? Pô, puta situação desconcertante. Os box da galera, assim, a galera meio chocada, assim. E a Fórmula E tem essa coisa de que equipe A e equipe B, assim, sabe? Tipo, a Ferrari disponibiliza um motor, mas o comando de ordem de equipe funciona pra Ferrari e pra Haas, sabe? Eles conseguem fazer isso. Tem que mudar. Parece que então é tipo a Red Bull e a V-Carb, mas pra todo mundo. Quase que pra todo mundo tem uma parada dessa. Mas parece que, inclusive, essa corrida foi tão feia que tá pra ano que vem não pode mais ser assim. Depois até falo mais de Fórmula 1. Mas assim, a questão é que o Hamilton, do histórico dele, de situações que ele precisou passar, tem aquela fatídica corrida que ele fez, inclusive, que ele fala isso pro Bottas. Ele fala assim, cara, eu tô com muito mais carro, o Bottas não tá acompanhando o ritmo. Vamos ver o seguinte, eu ultrapasso. Se eu não conseguir, eu dou a posição pro Bottas, eu devolvo. E o Hamilton fez, sabe? Tipo, então, assim, esse é o cara que você tá manejando. Sim. Não, tipo, você tem que ter muito mais maturidade para lidar com isso, assim. Então, o Leclerc, ele se deu bem exclusivamente com o Sainz. Talvez, aí, né, são questões a avaliar, mas assim, com nenhum outro ele conseguiu se dar bem, e se dar bem como equipe mesmo, assim, não desenvolve, sabe? Então, difícil. Difícil gostar de assistir, essa que é a parada, né? Mas, enfim. Mais coisas da corrida, vamos ver aqui. A gente falou, né? Norris fez um corridão, Kimi correu atrás do preju, né, cara? Porque ele largou em que mesmo? Ele largou... acho que foi P3. E aí P4 foi o Piastri. É verdade, verdade. Deixa eu ver aqui. Né, depois da quebra lá, isso. depois da bandeira vermelha, ele conseguiu ali já nas primeiras voltas assumir liderança. E eu nem lembro por que ele não conseguiu melhor estratégia. Acho que foi, né? A estratégia do Kimi que não foi tão boa, né? Sim, que segurou ele pra trás, né? Naquele último safety car, ele já estava reclamando que os pneus duros ele tava com pouca aderência. Verdade. Então, naquele último safety car, que inclusive as Ferraris param e o Hamilton bota aquele fatídico macio usado, ele parou. Ele parou, teve um pit stop ruim, inclusive a Mercedes, acho que foi uns 4 segundos aquele pit stop da Mercedes, e o Norris não para. Corrida, né? Sim, e o Norris e o Russell continuam. E que doideira isso a previsibilidade dos carros, eu acho bem curioso, assim. Tipo,
os carros e os pilotos, eles são muito reativos a maneiras diferentes de pilotagem e de gerenciamento mesmo, né? A gente vê isso, né? Tem carro que bota o pneu duro e não acha desempenho. Ou acha por poucas voltas e começa a perder demais. Aí a nossa brincadeira de quinta série de que, né? Imagina, você tá pilotando, aí você olha no retrovisor, você olha assim, caraca, o Hamilton tá vindo de duro atrás de mim. É uma sensação, né? Mas a brincadeira. Mas assim, o Hamilton, ele consegue tirar um desempenho do pneu duro que só ele consegue. Pra mim, o Hamilton ele tem que arriscar sempre tá com o pneu duro, mesmo faltando menos voltas. A sensação que dá é que aí eu acho que é uma coisa de pilotagem, ó, é o gerenciamento de como que ele sai das curvas, a maneira que ele freia, ele sustenta, ele preserva aquela janela de potencial do pneu, do duro especificamente, melhor do que ele faz com todos os outros pneus. E quando ele faz com o duro, ele faz melhor. Já as Mercedes, por exemplo, o Kimi Antonelli faz isso com o pneu médio, é impressionante. Ele fica cada vez mais rápido. Então ele mantém a maneira dele guiar e dele gerenciar a corrida dele, fica mantendo o rendimento do carro muito rápido. E acho que é até isso que é tão difícil de ver. Tipo, é que o Russell teve aqueles problemas técnicos e falaram que o motor dele estava diferente do Antonelli, algumas corridas, precisava trocar, não sei o quê. Mas mesmo assim, o gerenciamento de corrida, de crescimento de nível, assim, você vê o Hamilton fazendo isso com o pneu duro, você vê o Antonelli fazendo isso com o pneu médio. As McLarens é meio avulso. Às vezes, né, as últimas corridas o Norris fez. Nas últimas corridas o Norris está muito bem. Mas todas as outras não. Você viu uma McLaren que dava 3, 4 voltas no ritmo da Mercedes e caía. E aí o Hamilton ou o Leclerc subiam de desempenho e ultrapassava. Agora, o Norris está fazendo isso, né? O Norris, porque o Piastri não está conseguindo fazer isso. E eu acho que é muito isso, assim. O piloto entende o carro, entende a pista e consegue gerenciar o desempenho melhor. Eu acho que acaba virando, com tanta coisa para mexer no carro, uma questão do piloto desenvolver um gerenciamento de potencial. Posso estar falando uma groselha que eu nem sei aqui, mas assistindo assim há muito tempo e vendo essas diferenças, é muito diferente, porque tá acontecendo, às vezes, a diferença que o Max sempre colocou pros companheiros dele, assim, sabe? Tipo, um cara tá em primeiro, outro tá em sexto. O Norris tá fazendo isso com o Piastri. Norris crescendo de rendimento, o Piastri caindo, ficando muito ruim. Então, tem aparecido isso, né? Não sei o que vocês acham. Sim. Não, eu só ia comentar que sobre essa questão do Norris, ano passado foi uma mudança de vida pro Norris que eu acho que nunca mais ele vai voltar atrás. Aquela virada dele no campeonato foi uma mudança de vida extremamente positiva pro Norris. Ele conseguiu entender que ele pode ganhar confiança, que ele pode crescer e que ele pode melhorar, e aquele pensamento que ele tinha que tudo sempre vai dar errado e o quanto ele se desesperava. Verdade. Isso ali deu uma parada a ponto de que isso foi uma mudança de vida pra ele que eu acho que vai impactar a carreira dele pra sempre. E digo mais, o dia que o Norris sair do armário vai ser uma libertação tão grande que, cara, ele domina a Fórmula 1. Eu acho que é isso que falta para ele, assim, ele saindo do armário, cara, eu acho que o cara vira o próximo heptacampeão aí. Exatamente, eu apoio. Pô, mas dito tudo isso, se o Norris buscar o campeonato esse ano, aí assim, ele muda de patamar na história dos pilotos, eu acho, né? Ah, sim. O grande problema do Norris é que o desempenho que ele consegue tem que vir com isso que a Letícia está falando, essa mudança de mentalidade. Porque a parte mais triste de assistir o campeonato do ano passado, que teve as disputas dele com o Verstappen nos últimos anos, era que ele não tinha essa mentalidade de tipo assim, pô, eu posso ganhar. Se eu forçar a barra. Ele chegava atrás do Verstappen muitas vezes e começava a abrir o rádio. O que a gente pode fazer? Como assim a gente pode fazer? Você tá no carro. E você tem uma coisa pra fazer, certo? Cara, não, mas se a estratégia é uma parada e se a gente. Meu irmão, você não tá entendendo o que você vive, né? A nossa participação aqui.
Então, e isso é sobre isso que a Letícia está falando mesmo. Assim, ele foi uma mentalidade tão insegura, tão, às vezes, coadjuvante mesmo da Fórmula 1, que ele precisou ser campeão para desbloquear isso. Assim. Agora, ele tem que ser provado ainda nesse lugar. Minha opinião, né? Não, com certeza. Mas o meu ponto é exatamente, eu acho que se ele se provar, ele vai mostrar que ele não ganhou ano passado só porque o carro era bom, né? Que de fato ele manda bem. Porque hoje eu fiquei bem surpreso. Assim, ele correu muito bem hoje e ele terminou, sei lá, 10 segundos na frente. O Antonelli não chegou nem perto de ameaçar ele no final da corrida. Mas o que eu acho que ele tem que se provar é com disputa, sabe? Brigando por posição. Ele consegue fazer isso? Ele também consegue ganhar? Sim. Né? Porque eu acho que esse eu acho que é o ponto que o Antonelli faz todo mundo começar a gostar dele. Ele briga por qualquer porcaria que tiver na frente dele. O moleque sabe, ele vai, ele se arrisca, e a gente gosta de ver isso, né? É isso que a gente gosta de ver, um cara que tem vontade. Ele, o Verstappen, o que já foi o Hamilton, né? Então, assim, esses campeões, assim, e o Norris, ele precisa se provar nesse lugar, assim, do cara que tá para ganhar e tentou e conseguiu. Isso ele ainda não fez, né? Então, eu acho que é onde ele precisa se provar. Pra mim, né, particularmente. Tem gente que gosta muito mais de corrida só baseada em estratégia mesmo. Exato. E uma grande surpresa de hoje é que a gente está aqui defendendo o Lando Norris, falando bem de Lando Norris. Pô, essa corrida foi tão insuportável, Charles Leclerc foi tão insuportável no dia de hoje que nos obrigou a falar bem de Lando Norris. Sim. Jamais será perdoado. Jamais será perdoado, jamais será perdoado. E só terminando de macetar o Leclerc, queria só falar que daquilo que eu tinha falado de rendimento de corrida, o Leclerc, para mim, é um dos que tem piores. Ele é o que mais perde rendimento, assim, sabe? De ir desenvolvendo o seu potencial na corrida. Ele sempre chega no fim da corrida com baixo potencial, não subindo o potencial. Nem tirando essa para jogo, assim, do geral que eu vejo ele, assim, sabe? Sim, e um detalhe importante pro fim da corrida é que quando eles passam pela bandeirada, o Leclerc passa pelo Hamilton. Na hora que ele passa pelo Hamilton, ele olha pro lado e faz como se o Hamilton fosse culpado pelos problemas do Leclerc e não o contrário. Ele literalmente olha pro lado, olha pro Hamilton e faz e sai. Caraca, não tinha visto isso. Não tinha visto. Pois é. Eu queria a autoestima do homem branco nascido em Mônaco. Exato. Porque eu sou um humilde homem branco nascido em São Paulo, então não tem tanta autoestima assim. Exato, podia melhorar. Podia. Mas, pô, acho que outro ponto, mudando completamente de assunto, pô, eu queria ver o Verstappen correr na casa dele na última corrida da Holanda, né? Porque não tem mais corrida da Holanda agora, né? Sim. Então foi... Acho que pros holandeses aí, né? Me solidarizo com os holandeses que provavelmente queriam ver uma corrida do Verstappen e viram a aula EAD de drift do Fiuk, né? Mas assim, aí eu vou ser contra-europeu agora. Mas assim. Tá liberado. Vamos ser decoloniais. Tá liberado. Eu entendo o que você tá falando, mas assim, os caras vão assistir. É a mesma que vai na Bélgica assistir, tipo, é só um pulinho, é tipo ir de São Paulo pra São Bernardo, tá ligado? Assistir. Exato. E teoricamente a Bélgica é a verdadeira home race do Verstappen, né? Tem isso daí também. É só porque o pai dele mandou ele ser holandês, né? Mas parece que teoricamente ele é. É um bom ponto. Belgicano, sei lá como é que chama isso aí. Belga. Tá vendo? Nunca assistiu futebol. Belgicano é legal, hein? Nunca assistiu futebol, porque se tivesse assistido futebol e acompanhado o suficiente, saberia que é belga, já que em 2018 a seleção brasileira foi eliminada na Copa do Mundo pela geração de ouro belga. E a gente aqui já tá até projetando a geração grega, né? Que vai eliminar o Brasil na próxima Copa. Ou a georgiana. Exatamente. Eu acho que talvez a gente vai ser eliminado em 2030 pela geração de ouro da Geórgia e a geração de ouro da Grécia vai ficar pra 2034. Pode ser. Isso eu compro. Eu compro isso aí também. É uma boa. Em homenagem a Carlos Sainz, está tocando nesse momento aqui na minha casa a música Smooth Operator. Smooth Operator.
Já foi, já. Hoje nada de Smooth Operator. Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui. Apareceu a nossa correspondente Choquei, Letícia. Apareceu alguma coisa no Twitter aí? Por enquanto, só isso que eu comentei com vocês. O Leclerc balançando a cabeça pro Hamilton, o Hamilton reclamando ali na zona mista deles. Zona mista, perfeito. Como chama esse bagulho? Zona mista. Não sei também não sei. Caraca, se eu fosse o Hamilton, mano, eu mandava a Kim Kardashian bater no Leclerc. Legal. Eu mandava. Não é assim, vai, apanha dela, cara. Você apanha de mim na pista, Exato. Agora fora da pista é minha namorada que vai bater em você. Cala a boca aí. E sinceramente, se eu tivesse que casar R$50 numa luta 5 minutos não, honesta... Kim Kardashian engole o Leclerc. Todo. Totalmente. Cara, o Leclerc nunca brigou numa escola pública no ensino médio. Nunca. Você acha? Nunca saiu na mão. O Leclerc nunca deve ter saído na mão nem no kart com o Verstappen quando eles eram criança. Jamais. Dirá, na adolescência. Jamais. Você acha? Jamais. Ele até foi porque... criado pela avó num apartamento sem janela. Total. Exatamente. Até porque se ele tivesse saído na mão com o Verstappen no kart quando os dois eram criança, ele não seria assim. Ele seria muito mais humilde. Porque ele teria apanhado forte. É possível. Inclusive, porque quem ia bater nele ia ser o pai do Verstappen também. Só pra não perder a prática de bater em criança. Ele ia bater o Verstappen já apanhou do pai muito mais do que o Leclerc que brigou na escola. Exato. E eu tenho pra mim que o Verstappen ia ganhar essa briga, porque o pai dele ia chegar nele e falar: Max, se você não ganhar essa briga, você vai apanhar dele e de mim. Sim. Então ele ia ter que ganhar. É possível. Que inclusive é a frase mais fraca do pai médio brasileiro, né? Se você brigar na escola e apanhar, você vai apanhar em casa mais, né? Então você tinha que ganhar a briga na escola. Exatamente. Muito bem, mas para além de infringir o ECA de diversas maneiras diferentes aqui, que mais vocês acham que sobrou assim? Pô, deixa eu ver de novo os resultados aqui. Tem alguém que surpreendeu também? Liam Lawson, aqui em sétimo. O nosso Tsunami quase pontuou, né? É isso que eu ia falar. Boa corrida tanto do nosso amigo Slowson quanto do nosso amigo Tsunami. Porque caiu os paraquedas ali. Sim, legal. Caiu os dois de paraquedas. Né? Exato. Pois é. Assim, né? Teve até aquele episódio. Já temos um episódio secreto. Tem um episódio que acho que não foi ao ar, que a gente inclusive discute aí sobre eu ser um velho que assiste Fórmula 1 e tenho memórias muito diferentes de Fernando Alonso guardadas. Então, quando o Fernando Alonso faz uma corrida dessa, pô, é legal de ver. É legal. Tem um lugar da nostalgia, assim, que é bem legal. Pô, um cara que tava ali desde a época do Michael Schumacher, sabe? Tipo, pô, é bacana. É legal de ver. Uhum. Realmente. É tipo o nosso goleiro Fábio, assim, né? Exato. É o goleiro Fábio. Sempre que ele faz alguma coisa boa, vem acompanhado de Alonso, Múmia, 48 anos, não sei o que, igual o Fábio. Exatamente. Extremamente experiente, no auge dos seus 150 anos de idade, ele ainda consegue pontuar. Pô, excelente. Exatamente. E o Alonso, ele dá pra todo mundo ser fã dele, porque ele já foi arrogante, insuportável, pior que Max Verstappen. Ele já foi só meme, teve ano que ele era só um meme ambulante, ele só ficava fazendo zoeira, ele acabava a corrida, quebrava o carro. Vocês devem ter visto esse meme, ele pegava uma cadeirinha e ia sentar no sol, assistia eu já vi isso aí, já vi. Teve um que ele foi nas câmeras, ele tirou a câmera do cameraman e ele foi tentar comandar a câmera, pegar o carro. Já viram isso? É péssimo. E aí ele olha depois assim, filmando e fala: desculpa, galera, desculpa. Então, ele já foi esse cara, ele já foi o cara que detonou as equipes por dentro, por fora. Então, assim, ele pode ser adorado por todo mundo. Então, quando um cara desse vai lá, dá um carro com alguma coisa para ele fazer, para andar pelo menos junto com o pelotão, porque nem isso a Aston Martin estava conseguindo fazer, o cara vai lá e consegue fazer ultrapassagem, consegue usar o carro dele, porra, é legal. Marcou um ponto. Sim. Inclusive, eu senti muita falta na transmissão de falarem mais dele, porque ninguém falou nada, né? Né? Ficou uma coisa assim, né? E, inclusive, ele marcou 2 pontos, porque ele foi em P9. Ele marcou 2 pontos, não foi um só, foram 2. Ele foi em P9. Nesse momento, só Cadillac está zerada, né? Nossa, olha isso.
Que surpresa, né? Exatamente. Com um dos melhores pilotos de todos os tempos. Que eu ia falar. Sérgio Pérez. É ele mesmo. Mas mesmo assim, difícil. Isso só mostra como o carro é ruim, né? Porque se um dos melhores pilotos de todos os tempos não consegue pontuar no carro... Exatamente, o carro é muito ruim. Exato. O carro de Lego deles. Cara, que merda, né? Que merda. Pior que o Pérez já foi um bom piloto, galera. De verdade, ele já foi, tá? Vocês não estavam aí pra ver, mas ele foi. Então, eu acho que a questão do Pérez é dirigir no meio do pelotão, né? Cara, quando ele teve aquela Racing Point... E como é que era? Force India, né? Force India, Racing Point... Ou até quando ele andou de McLaren, o Pérez também... ele conseguia fazer boas corridas, ele conseguia ter... Então. Só que ele era aquele piloto que durante o ano todo conseguia 2, 3 corridas de destaque no máximo. Então ele nunca teve a consistência de ser um piloto assim, realmente, mas tem muito piloto que nem isso consegue, né? Então exatamente. O Pérez tem o mérito dele. Eu acho que, voltando no que vocês falaram do Sainz, né, que ele se acha melhor do que ele realmente é, eu acho que o Pérez é um exemplo de um Sainz pior, né? Dele ser melhor do que ele acha que ele é, mas pior ainda, né? Ele tem certeza que ele é melhor do que realmente ele é. É diferente, ele não acha. Ele tem todas as certezas do universo. É verdade. E ele tem o pai dele dizendo isso pra ele todos os dias de manhã, que liga pra ele e fala isso pra ele. Tem história. Exato. Dizem por aí que quem tem pai tem tudo, né? Cara, a instituição pai de atleta é uma desgraça, né? Exato. Em qualquer esporte. Exato. Eu posso dizer com clareza que talvez o pai do Pérez seja o Neymar pai da Fórmula 1. Legal. Só que o Pérez não é o Neymar, né? Depende de qual ponto de vista que você tá comparando. O Pérez acho que tá mais pra um... Não, olha só, Thiago Galhardo, o Pérez, assim, depois que ganha aquela corrida em Mônaco e trai a esposa numa suruba, acho que ele alcançou um pouco o Neymar ali. Realmente. Ali ele foi. Digamos assim, porque o Pérez está mirando no Neymar. Esse é o objetivo dele. Porque o pai ele já tem. Exatamente. Ele tem o pai e tem a traição, que ele não tem a habilidade do esporte, né? Que é a parte mais difícil, né? Exatamente. Bom ponto. E o que o Neymar não tem do Pérez é um condicionamento físico, né? Também falta. Eu nunca vi o Pérez não correr porque estava lesionado. Realmente. Eu nunca Diferente de outras pessoas, chamado Isaac Hadjar, que foi brincar de Olha lutinha. O que foi? Brincar de lutinha. O que foi o Hadjar? Ele lutando boxe em casa. Ele machucou o pulso lutando boxe. Em casa? Caraca, esse desgraçado ele devia estar assistindo um UFC, lutando no ar enquanto assistia e se machucou, é isso? Cara, esse é um ótimo ponto levantado, né? Isso me levanta algumas perguntas, assim. Ele tava lutando contra um saco de pancada? Exato. Pois Exato. Ele tava lutando contra outro ser humano. Vocês sabem dessa parada, tipo assim, né? Que ele é do boxe, né? Ele é do judô e do boxe. Sim. O Hadjar? Eu sabia. Uhum. Ah, é? Sim. Tanto que ele tem um negócio no aquecimento, ele vai lá, de lutador pra ele aparecer. Antes de ser piloto, ele é um atleta de boxe. É o que ele fez primeiro. É verdade, os exercícios físicos, a preparação dele é de pugilista, ele deu errado na luta e virou piloto de Fórmula 1, cara. Eu não sei qual é a história. Gostaria de saber, inclusive. Caramba. Fica aqui o convite pro Hadjar. Se ele quiser contar a história dele, tá no nosso podcast. Acho que seria uma ótima. Marquem o Hadjar nos comentários. Eu acho que o fato de que ele machucou o pulso é a prova de que realmente deve ter dado errado no boxe. Tá dando sinais aí pra gente que deve ter dado errado. Mas, pô, eu acho que a gente tem que conhecer o nível de privilégio do nosso amigo Hadjar, né? Porque assim, o brasileiro médio que dá errado no futebol, ele vira o quê? Ele vira estoquista do atacadão. Exato. O Hadjar não, o cara deu errado no primeiro esporte que ele tentou e ele vira piloto de Fórmula 1. Exatamente. Pô, isso eu diria que isso é injusto. Eu diria que isso é injusto. Ou então o brasileiro médio ele é um que quer jogar futebol e machuca o joelho,
Ou então ele é um rebelde, é um cara que, tipo, o pai sempre botou no automobilismo e ele ia tentando rejeitar isso, fazendo outras coisas e fez. Pode ser também, né? Uma outra. Uma tentativa de escapar do automobilismo, tentando ser outra coisa e claramente dando errado. A gente pode por aí também que talvez ele bata bastante em outros carros porque ele quer juntar os dois esportes, né? Pô, aí é NASCAR. Aí é NASCAR. Ele é o atleta da NASCAR. Olha, encontramos o nicho do Radiar. É isso, talvez seja isso. Tá vendo? Ó, galera, de novo, avisa ele aqui. Quem conhece, ele avisa. Marca nos comentários, fala que a ideia foi nossa. Muito bom. Se ele precisar de dicas, a gente tá aí pra dar. Sim, pô. Muito bom. Caramba. E outra coisa que eu ia falar só antes de encerrar, dar um destaque aqui, que já eu tô tentando botar na internet para ver se eu acho quando que começa, mas acho que é dezembro, se eu não me engano, começa o campeonato de Fórmula E. E acho que a Fórmula E, ela, por motivos óbvios, ela é tida com um automobilismo muito mais devagar, com outras coisas assim. Só que vai ter essa grande mudança de regulamento que acabou de acontecer na Fórmula 1, está acontecendo nesse meio de ano na Fórmula E. Próximo campeonato... Os carros de Fórmula E vão ser metade combustão, né, Zero? Não. Mas os carros, eles estão bem mais rápidos, bem mais potentes. Muitas regras do campeonato vão mudar também. O campeonato é diferente porque ele começa no meio do ano, ele é sempre assim, campeonato 2026 e 27, 2027 e 28. Ele acontece durante a transição do ano. E vale a pena começar a assistir Fórmula E a partir da próxima corrida. Eu preciso perguntar aqui quando que vai ser. É dezembro. Começa na Arábia Saudita, 18 e 19 de dezembro de 2026, a próxima temporada. Então já vai também se preparando, vendo alguma coisa sobre, porque talvez interesse. A velocidade do carro aumentou tanto que o visual do carro agora ele tem asa traseira, igual o carro de Fórmula 1, porque ele, digamos assim, alcançou essa velocidade de precisar disso para o carro ter aerodinâmico suficiente. Então parece um ano muito interessante aí para começar a assistir Fórmula E. É bem diferente, são regras muito diferentes, começa pela a quali. É a Kings League do automobilismo, na minha opinião, né? Porque exatamente. Interessante, eu não fazendo ideia que seja uma Kings League. Porém, parece interessante, um nome muito interessante. Mas assim. Não é. Não assista, por favor, Rolim. Ou assista pra criticar. Pra você ter uma ideia, Rolim, a Kings League é talvez o Mario Kart do futebol. Exatamente. Mas daí é NASCAR também. eu inclusive apoio, a gente pode fazer aqui um vídeo à parte do Rolim reagindo a um jogo de Kings League. Vocês querem muito que eu assista futebol assim a todo custo, né? Tipo assim. A gente quer. A gente já foi a Copa, vocês que precisam parar de assistir, né? É o contrário. Já foi, vocês que diminuem. Eu acho que a gente precisa mesmo. E inclusive, só pra não perder a pé daqui, né? Eu acho que o nosso pod F1 de Fórmula 1, quando a gente for falar de Fórmula E, ele pode virar o pod Vape, né? Exatamente. Entendeu? O pod Vape. Que já é um pod, né? O pod já é fumar pod. Ele pode virar o pod. Pode, olha aí. Olha aí. Nossa. Eu quase... Semana que vem eu vou fazer essa. É o pode ou não pode? Porque daí eu já... Né? Legal. Né? Aí já... Legal. Genial, genial. Legal. Então, mas é isso aí, tá falando de Fórmula E, não lembro porquê, mas é isso, talvez se torne mais interessante ser visto agora. Mudança de regulamento, carros novos, velocidades diferentes, então pode ser interessante. Que eu tava falando das regras são diferentes. Por exemplo, assistir a classificação da Fórmula E é uma experiência muito diferente. Não sei se vocês já viram. Porque é um bagulho tipo um X1, né? Um X1, eles fazem um chaveamento do tempo dos carros e bota um X1. É um X1, assim, sai um do box, abre sua volta e começa. Acho que depois que ele chega no setor 2, assim, da pista, o outro também sai e faz a sua volta. Só que a transmissão, inclusive para eles lá dentro do box, o cara do rádio não deve acompanhar, mas eles veem a corrida simultânea. Quem tá um pouquinho à frente, um pouquinho atrás,
Caramba. por microsetor, sabe? Aquele setorzinho assim. Então, subiu. Então você assiste a classificação, assim, às vezes muito mais empolgado do que a corrida, porque a corrida ainda tem muitas questões assim que são estranhas de assistir, mas a classificação eu acho uma experiência muito legal. Curioso. Eu acho mais legal do que a Fórmula 1, a classificação da Fórmula E. Recomendo a experiência Muito aí. curioso. Fica aí, então, a experiência. Onde que transmite isso, Warren? Tem o canal. Eu acho que a Band passa. A Band talvez passe, mas o que passa, assim, que tem os direitos e passa tudo da Fórmula E é o canal do YouTube Grande Prêmio. É um canal que passa no YouTube. quase que tudo que se pode passar de automóvel. Mexer de graça, né? Um dia vocês me retribuem. Mas tudo que eles têm disponível para passar, eles passam, cobrem, fazem entrevista, produzem conteúdo, seja da WEC, seja bom, qualquer outra categoria que cai na mão deles, eles tentam fazer um ótimo trabalho, tanto transmissão, cobertura e produzir conteúdo. Então o Grande Prêmio conseguiu esse direito, eles são os que passam oficialmente os negócios. Legal. Da Fórmula E. A Casa TV do automobilismo, né? Cara, então, só que não tem ninguém assistindo essa porra, né? Agora, futebol, você assiste campeonato de várzea, tá todo mundo assistindo. Kings League passa na Casa TV, inclusive. Tá vendo? E é sobre isso. Mas um dia se a Fórmula 1 tiver esse poder de tantos, né, pessoas assistindo ao vivo assim, talvez a Grande Prêmio consiga dar esse salto aí. É isso, bom, galera. Bom. Ótimo. Beleza, galera. Então acho que é isso. Quase 1 hora de vídeo. Tá bom, né? Caramba, tá bom. rendeu, hein? Galera, obrigado pela rendeu. audiência. Agora tem corrida? A próxima corrida já é. Não, é daqui a 2 semanas. 2 semanas. Que vem, não? 2 semanas. Então. Não, 2 semanas. Daqui 2 semanas estamos aqui de novo. A corrida é onde? É na Itália. É Monza? Monza. Então, daqui 2 semanas teremos novo podcast. Talvez nosso podcast Pauta Fria talvez apareça aí no meio do caminho, talvez. Então, esperamos que sim. Né? Esperamos que sim. Tomara. É isso. Fique bem. Obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau, todo mundo. Até mais. Falou, galera.